Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. E aí, você quer ser curado? Você quer ser curada, ajudada? Eu vou falar desse tema hoje porque, na verdade, eu fui pesquisar o porquê das pessoas não aceitarem ajuda e não elas se auto-sabotarem tanto, sabe? Eu fiquei muito encucada com algumas situações que eu presenciei. Eu falei, não é possível, tem que ter uma explicação química para isso. Não é só a autossabotagem. Deve ter alguma outra coisa por trás. E, meus amores, tinha. Eu fui e eu descobri. E eu tô aqui para falar para vocês, para dividir com vocês a respeito disso. Eu tenho uma mentoria, a Destrave-se, que vocês devem conhecer já. Eu acho que eu falo sobre ela quase todos os podcasts. E o nome já é super autoexplicativo, né? É para destravar alguma área da tua vida, né? Ou a área de um trabalho. Ai, Cris, não tô curtindo esse trabalho, eu queria algo melhor, eu mereço algo melhor, um relacionamento, ou uma viagem. Poxa, Cris, todas as vezes que eu vou organizar uma viagem, acontece alguma coisa, menina. Eu estou aqui para te ajudar a respeito disso. Então, para destravar alguma área que você fala, poxa, isso aqui não vai, sabe? Por mais que eu tente, isso não vai. Então, eu estudei muito e continuo estudando para ajudar as pessoas a destravarem algumas áreas da vida delas, né? Usando tanto a minha experiência pessoal, porque eu sou uma pessoa resolvedora, segundo a minha terapeuta, mas de verdade, sem brincadeira, para mim, algumas situações são muito fáceis de ser resolvidas, né? E também tem uma outra explicação que a minha terapeuta deu. Eu tive que resolver minhas coisas, minha vida muito cedo, né? Então, quanto mais cedo você rebola, né? Mas você tem experiência em relação a isso. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então, eu tive que resolver muitas coisas sérias da minha vida com 13, né? E sem falar que eu sempre tive uma maturidade além da minha idade, né? Eu lembro que criança eu já tinha uma mentalidade... Criança eu já cocriava, para vocês terem uma ideia, né? Era um ato involuntário, hoje eu sei que era, mas eu cocriava quando criança, né? E as minhas conversas como criança, eu costurava, eu fiz minha primeira saia com 10 anos, então assim, eu sempre fui muito madura para a idade que eu tinha, né? Hoje em dia não, eu sou um pouco imatura em algumas situações. Tô brincando com vocês, mas... só para responder a vocês, então, a minha experiência de vida, quanto mais cedo eu comecei a resolver, mais eu sou uma pessoa resolvedora, né? Fora os estudos, né? Eu fui estudar muito profundamente o cérebro das pessoas, além da minha faculdade de fisioterapeuta que eu estudei a anatomia cerebral, eu fui estudar o comportamento das pessoas, ligar essas duas coisas, né? Cérebro mais comportamental. E eu fui fazer neuropsicologia. Fora uma imensidão de cursos voltados sempre para o comportamento humano. E sempre para me ajudar, sabe? Mas... E de certa forma ajudando quem está próximo a mim, ou tentando ajudar, né? Um pouquinho que eu sei, eu acabo compartilhando. E aí eu fui e criei essa mentoria, porque eu tenho realmente essa facilidade de resolver as coisas. Eu vejo uma coisa, para mim é muito fácil resolver. É muito tranquilo resolver, sabe? E eu não fico com uma situação mastigando aquela situação. Para mim é muito tranquilo. E se for uma situação que seja dias, eu também consigo resolver. Então, enfim, eu sou uma pessoa prática para essas coisas, né? E criei essa mentoria para tentar ajudar as pessoas. A mentoria, além de ter o valor integral, tem o valor social. E eu também tinha a cada mês eu tinha uma vaga ou 2 vagas de pura filantropia para ajudar as pessoas. Totalmente gratuito para dar para as pessoas que precisavam, né? E 2 situações me chamaram muita atenção. Todas as pessoas que eu até hoje fiz a mentoria, dá para ver resultados assim, nitidamente, mas nitidamente, né? Eu falo que até que de uma... e não estou vendendo a minha mentoria, tá? Eu só estou querendo explicar para vocês esse início para falar onde eu quero chegar. Todas as pessoas eu tiro foto no dia 1 e no último dia da mentoria. Até o rosto,
A musculatura facial, o sorriso, o olhar, a lubrificação no olhar é outra pessoa, sabe? Então eu acredito muito na mentoria que eu dou, tanto pelo conteúdo, que é um conteúdo muito rico, mas pelo que eu vejo de resultados de um dia, de uma mentoria para outra nas pessoas, sabe? Ok. Então tem uma pessoa que eu já fui chefe dela. Lá atrás eu trabalhava em shopping e tal, que eu gosto muito e a gente se acompanha nas redes sociais. E que ela sempre fica naquela brincadeira, chegou o final de semana, não tenho dinheiro pro litrão, sabe? Recebi hoje, mas meu cachorro ficou doente. Nanana. Sabe uma coisa de escassez nítida, assim? Quanto mais a gente trabalha com isso, mais a gente é muito nítido, pelo menos eu vejo muito, muito nitidamente a escassez na vida das pessoas, sabe? E aí, eu ofereci a mentoria para ela. Eu falei, fulana, tô indo viajar, tava indo pra Europa, os nossos horários vão ser completamente diferentes, mas a gente dá um jeito. Eu vou trabalhar muito com mentoria lá, então eu vou estar a maioria, 80% do meu trabalho vai ser só voltado para mentoria. Então eu dou um jeito de te encaixar, vamos fazer alguma coisa em relação a isso aí. E ela concordou que tinha algo errado, né? Que realmente estava dentro dessa situação. Gente, ela deu todas as desculpas do mundo para não fazer a mentoria. Era o trabalho que estava corrido, um trabalho ruim, tá? Um trabalho que ela também reclamava. Era um trabalho ruim, era um horário que não batia, era muito tempo no trabalho, era muito tempo no trem. Todas as desculpas do mundo para não fazer a mentoria, né? E paralelo a isso, eu atendi outra pessoa, né, na mentoria gratuita. A outra pessoa conseguiu um emprego que não havia muito tempo desempregada, conseguiu um emprego na rua dela, de concurso público, gente, no espaço curto de tempo. Não é milagre, é o poder que a gente tem dentro da gente, sabe? E conseguiu, e ela, Cris, o que está acontecendo com a minha vida? Olha isso, tal, porque realmente gera um espanto. Quanto mais aberto você está, mais a vida vai te surpreender, né? Mais Deus vai trabalhar na tua vida. Quanto mais você segura, mais o extraordinário não vem. Mas enfim, e essa pessoa passou no concurso público, encontrou um trabalho na rua dela, o trabalho foi na rua dela, tal, e era para ser as duas, né? As duas de filantropia. E aí, e a outra deu todas as desculpas, continua hoje em dia nas redes sociais, não me procurou depois para ver se podia fazer outra data, tal, voltei da Europa, continua com as mesmas reclamações, ou piores, e tem um setor na vida dela super sério que precisa ser tratado, visto com carinho, sabe, enfim. E ela nunca mais me procurou e vida que segue, né? E uma outra pessoa que eu ia para academia com ela fazer aula de zumba, e todas as vezes a gente ia reclamando, ia andando juntas para aula de zumba, e ela todas as vezes ela reclamava de alguma coisa, meu trabalho isso, meu trabalho aquilo, nanana, e eu dava várias ideias para ela, porque eu era essa pessoa, eu não sou mais. Eu era essa pessoa de dar ideias, de faz isso, por que você não faz aquilo, nanana. E aí, ela sempre reclamando, nanana, fui viajar, falei pra ela, fulana, faz a minha mentoria. A fulana fez a mentoria? Não fez a mentoria. Também, deu um monte de desculpas, tô fazendo um curso disso, um curso daquilo outro, tal, vida que segue, né? E gente, a pessoa que fez a mentoria gratuita, que era para fazer junto com ela, voando. E eu falei, eu olho, eu falo, gente, olha isso, né? É tão nítido, mas eu fiquei muito encucada. Como que você tem uma pessoa que fala assim, poxa, vamos tentar te ajudar? E não são reclamações, não são poucas reclamações, são muitas reclamações, sabe? E a pessoa não quer ajuda, a pessoa simplesmente, porque eu fico pensando Cris, se eu tivesse em uma situação e alguém me oferecesse, uma situação ruim, sabe? E alguém me oferecesse, eu ia ser tão grata a essa pessoa, eu ia fazer com tanto carinho, eu ia fazer com tanto amor, porque eu gosto tanto de me ajudar, sabe? E dar uma atenção pelo menos maior para a pessoa. Ai, que bonita da sua parte. Enfim, eu não estava querendo flores, não é nada disso, mas eu sempre vejo meu comportamento em relação aos outros, sabe? Eu sei que a gente não tem que esperar o mesmo comportamento nosso dos outros, mas
eu vejo com outro olhar, gente. Eu sou extremamente educada. Eu sou muito educada, mas enfim. E aí eu falei, tem que ter alguma coisa voltada para essas pessoas que se bloqueiam tanto, que não querem ajuda de forma alguma. Né? Tem que ter alguma coisa, alguma explicação. Eu tô falando científica mesmo, porque espiritual eu sei da autossabotagem, eu sei que as pessoas precisam fazer constelação familiar, que tem muita coisa, um laço mesmo familiar de várias gerações, eu sei disso. Eu sei da questão do Theta Healing, eu sei a parte espiritual, eu consigo enxergar, mas eu também tenho um pezinho assim na ciência. Eu queria entender o porquê no cérebro, como que funciona o cérebro de uma pessoa dessa, sabe? E eu encontrei um médico que ele une a espiritualidade com a ciência. Tipo, quando a gente procura, Deus coloca nas mãos da gente, né? E ele explicou, ele tem vários artigos científicos pela Universidade de San Diego, na Califórnia. Ele tem na Faculdade de Bolonha, com os cientistas da Faculdade de Bolonha, lá da Itália. Universidade de Nice, na França. Então, tem vários artigos científicos, vários, mostrando por que as pessoas não querem essa ajuda. Elas se auto-sabotam tanto. E aí eu falei, tá aqui a explicação que eu queria. Veio no meu colo, agora eu sei. Então, hoje, se a pessoa fala pra mim que não quer, eu não tenho mais aquela inquietação, sabe? De tipo, cara, vai mudar a tua vida. Eu sei que bioquimicamente tem alguns hormônios cerebrais e essa pessoa vai alimentando isso e ela não vai sair daquele lugar a não ser que ela mesma dê um basta ou que ela chegue numa situação tão no fundo do poço que ela não tenha outro caminho a não ser pedir ajuda, sabe? São essas situações. E eu acho triste porque eu não gosto nem de falar em prevenção. Eu gosto as pessoas hoje em dia fazem uso de muito remédio para tratar algumas situações, algumas doenças, né? Eu gosto de ir lá no início para não acontecer, sabe? Isso em relação a tudo. Então eu gosto de me cuidar mentalmente, fisicamente, para não ter que remediar, sabe? Então tem gente que tem que chegar no fundo do poço para poder pedir ajuda. Isso é muito triste, né? E, enfim, cheguei nessa situação e vi. E aí, eu comecei a recapitular várias histórias próximas a mim, assim, de pessoas que eu ofereci ajuda e a pessoa não. E às vezes eu falava, nossa, será que a pessoa acha que eu tô me achando demais por estar oferecendo ajuda? E não é, né? Então eu fui recapitulando. Eu tive um namorado que uma vez ele era professor de educação física. E ele estava trabalhando numa academia de bairro, assim, e ganhava super pouco, bem pouco mesmo. E aí ele também dava aula de jiu-jitsu e tudo mais. E eu dava muita aula particular, e eu sempre atendi muita gente de classe média alta, sabe? Assim, bom, a galera com muita grana. E aí eu falei com alguns clientes meus, meu namorado, ele dá aula de jiu-jitsu, será que teu filho não quer, tal, pequenininho, tal? E muitas pessoas se interessaram. E veja, o preço que eu tinha conversado com ele para dar aula, assim, era a aula de personal que eu também dava. Então, assim, uma pessoa que ele pegasse seria o dobro, do que ele ganhava nessa academia. Uma pessoa. Ele podia trabalhar um mês só para uma pessoa e ia ganhar o dobro do que ele ganhava. E eu consegui, eu acho que juntar na época, umas 6 pessoas. Acho que eram 4 crianças e 2 adultos, se eu não me engano. Então dá para vocês calcularem mais ou menos o que ele poderia ganhar. E eu fui toda feliz falar para ele, né? Fulano, consegui tantas pessoas. E sabe o que aconteceu? Ele não quis, ele não foi. Ele falou que não estava querendo para ir para essa parte do jiu-jitsu. Ele não foi. E eu achei aquilo tão absurdo, porque eu falei, gente, eu não consigo entender, né? E a vida que segue, a vida vai seguindo. E eu tive uma montanha de outros exemplos. Eu podia passar uma tarde inteira aqui falando para vocês de pessoas que eu tentei ajudar, ou de terapias que eu fiz e que deu muito certo para mim, e ofereci para outras pessoas, tipo,
eu pago para você, eu te dou de presente. As pessoas, não, eu não quero, né? Eu tinha essa questão, essa salvadora da pátria, assim, sabe? E não era para ser aplaudida nem nada. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E aí eu via alguns caminhos que eu fazia, alguns caminhos, eu falava, meu Deus, dá para ajudar, e principalmente as pessoas próximas a mim, assim, sabe? E as pessoas falavam, não quero, né? E juntando tudo isso, eu cheguei na seguinte conclusão, e veio bem nas minhas mãos, assim, eu acho que faz 2 semanas isso, porque uma amiga minha comentou que a amiga dela estava fazendo uma semana de retiro com esse médico que eu estou falando para vocês, que é o Joe Dispenza. Ele é um médico e ele faz vários artigos científicos a respeito da espiritualidade, de meditação, de campo, de biomecânica quântica, de biofísica quântica, de epigenética, de tudo que eu amo estudar, né? Eu já estudo isso há uns 5, 6 anos. Apareceu esse cara lá falando, ele faz um estudo, a minha amiga está indo para o México, ele faz um estudo de respiração, como que a respiração funciona no teu campo energético e mental. Eu falei, o quê? E eu fui pesquisar o médico. Olha, gente, numa sentada, assim... Essa frase não ficou muito boa, né? Mas um momentinho que eu sentei para ler uma coisa assim dele, um artigo dele, me veio uma bomba de conhecimento, assim, mas muito conhecimento. E aí outro. E quando eu amo estudar uma coisa, eu não paro mais, né? Eu vou dentro daquilo. E de encontro a isso, eu tô fazendo o curso de Kundalini Yoga. Que, para falar a verdade, gente, todas essas coisas vão para um único lugar. Todas essas técnicas, todas essas religiões, tudo para um único lugar, né? Mas eu gosto muito de entender o porquê das coisas, né? E muita coisa da Kundalini Yoga, ele explica. Então, tá me beneficiando muito, porque durante as minhas meditações da Kundalini Yoga, porque minha formação é só em setembro, até lá eu tenho que fazer um monte de sadhanas, que são tarefas de casa. E eu estou introduzindo várias atividades junto com a ciência. Ai, gente, tá a coisa mais linda do mundo. Mas, enfim, eu fiquei pesquisando, cara, mas é tanta coisa maravilhosa para acrescentar na vida da gente. Eu vejo ele no início, tem várias reportagens dele no início, falando com uma empolgação, e antes ele não testava, né? Ele só falava sobre a espiritualidade, ele não fazia os testes ainda, né? E eu assistindo, e eu vendo a cara dos repórteres, assim, dos entrevistadores, olhando para ele com empolgação de menino, de tipo, descobrindo as coisas, e os entrevistadores olhando assim para ele, meio que julgando, ou meio que empolgado demais, sabe? E eu me vi tanto nele, porque eu lembro que quando eu li o livro pela primeira vez, porque eu estou estudando esse livro, estudando pela segunda vez. Eu li uma vez e estou estudando pela segunda, ou seja, terceira vez que eu estou lendo o livro Despertar da Consciência, do Navili. E eu queria falar desse livro para todo mundo. Eu falava para todo mundo e eu via as pessoas olhando assim para mim. Hoje, só de lembrar, eu vi as pessoas assim olhando para mim, tipo, com a cara de, cara, é só um livro. E não é só um livro, sabe? E outras coisas, outras terapias que eu fiz, que eu falava, gente, pelo amor de Deus, as pessoas precisam descobrir isso. Eu preciso falar para o mundo. E aí eu falava para algumas pessoas, as pessoas, Eu falava, gente, eu me vi no Jay, porque ele lá dando as explicações de todo a parte respiratória, de glândulas e tudo mais, que eu amo, a parte de cérebro e tudo mais. E as pessoas olhando assim, hoje em dia, que ele tem comprovação científica, a abordagem com ele é absolutamente outra, né? As pessoas o abordam de uma forma totalmente mais respeitosa e tudo mais. E aí dá pra ver em o crescimento dele, tanto comportamental. Porque eu sei, chega uma hora que a gente não tem, eu tô falando por mim, não tenho vontade de sair falando mais, sabe, das coisas que eu vivo, do que eu experiencio, das minhas orações, porque eu sei que para as pessoas vai ser mais né? E aí eu vejo, e eu estou vivendo isso, uma pancada de coisas que ele dá gratuitamente no YouTube, que muda a vida das pessoas de um dia para outra. E aí eu vejo as quantidades de views, de comentários, tipo, nada. Falo, como que uma coisa dessa tá aqui aberta, gratuita,
pode mudar a vida das pessoas da segunda para terça e ninguém vê, ninguém procura, ninguém comenta e ninguém nada. E aí eu falei, mas quem sou eu? E vou falar igual a pessoa falou lá para mim no outro podcast que eu falei, quem sou eu na fila do pão para querer que alguém pare e fale, vou fazer a mentoria da Cris? Sabe assim? Eu falei, gente, olha o conteúdo desse cara, ele tem comprovação científica, não é uma pessoa querendo vender curso. No entanto, um monte de gente que quer vender curso batido, de coisas já ditas, de coisas já batidaças, assim, tá lá, trilhardária, as pessoas vendendo horrores. Eu não tô questionando, tá, gente? Mas eu falo, gente, isso é tão... E se você entra no YouTube, tem esse negócio que ele tá falando gratuito no YouTube. Gratuito. Sabe? Até o que eu falo na minha mentoria tá lá no YouTube também, de verdade. Só que eu tenho uma outra abordagem, porque eu tenho o que eu falo na parte teórica mesmo e de comprovação, e eu tenho a minha parte espiritual, né? Que eu acho tão importante ou mais importante quanto a teórica, né? Então a minha mentoria é boa por isso, porque eu trago essa abordagem, eu trago o meu conhecimento da matéria e trago a minha, eu digo até minha ancestralidade, sabe? A minha espiritualidade junto. Esses dois juntos é muito bonito. Eu acho a minha mentoria a coisa mais incrível do mundo. E enfim, veja, eu dei e nem quis, até tanto de graça, não quiseram, mas graças a Deus tem muita gente que faz, indica, tem muita gente que faz e não para. Eu até já cortei alguns mocinhos e mocinhas que querem continuar, eu falo, não é terapia. Vai para o mundo agora e põe em prática o que você aprendeu aqui. E as pessoas estão voando, graças a Deus. Tem muita gente que gosta, mas o tema hoje aqui é porque as pessoas não querem ser ajudadas, né? Enfim, eu falei, gente, esse cara com esse conteúdo incrível, que vai mudar a vida das pessoas, tá aqui. Então, cada dia que passa, não tenham essa vontade de ficar falando a mesma coisa de Jesus, do amor de Jesus, de tipo, não dá. É pra quem fala assim, Cris, tô precisando ter uma conversa, tô precisando de um despertar novo. É pra quem pede ajuda, sabe? Não é... E aí eu tô falando isso pra você, porque até Jesus... Quando ele ia curar as pessoas, Jesus, quem sou eu na fila do pão? Jesus, quando ia curar as pessoas, ele falava, meu lindo, você quer ser curado? Ele só curava as pessoas quando as pessoas falavam, eu quero, paizinho, sabe? Tinha gente que não queria. Quem sou eu? E aí eu fico questionando, gente, esse mundo é tão lindo, é tão extraordinário, dava pra gente viver tão melhor, numa paz tão melhor, numa mente melhor, num corpo físico tão mais saudável. A gente dificulta tanto a vida da gente. É uma falta de auto-amor tão grande, é uma autossabotagem tão grande. E é tão fácil entrar nesse lugar. Ai, Cris, não é tão fácil assim, não. É fácil. É fácil. As pessoas é que acostumaram a colocar muros e muros e muros e muros na frente delas, a colocarem vários tampões nos olhos, várias coisas no ouvido e infelizmente, ouvir e ver só o que não deve. Porque eu tô falando de um cara que tem comprovação científica, com 1 milhão de vídeos no YouTube, que pode mudar a vida das pessoas e tem pouquíssimos views, pouquíssimos comentários. Eu não tô falando que ele não seja um cara fodástico, tá? Ele faz os encontros de 7 dias, inclusive para fazer os experimentos em todo o mundo. E não deve ser uma coisa barata, tá? Não deve ser uma coisa barata e nem deve ser, porque é um conteúdo riquíssimo de muitos estudos. Mas pelo menos você fala assim, poxa, não dá para eu ir para o México ou para a Alemanha, para os encontros que ele sempre faz e tudo mais, para os Estados Unidos. Mas, gente, não é possível que fazendo um compilado, eu estou falando por experiência própria, fazendo um compilado de coisas dele, eu estou falando dele, mas eu estou falando, tem outros autores que eu também amo, e que tem um monte de coisa na internet que dá para mudar de vida. E aí as pessoas, elas simplesmente começam um dia, acordam, fazem a mesma coisa, os mesmos comportamentos, o mesmo trabalho ruim, o mesmo relacionamento ruim.
durante anos e nunca param para falar assim, tá, vou digitar no Google, como posso melhorar de vida, né? Como posso melhorar de vida? Vai vir um monte de coisas lá, ó, respiração, meditação, atividade física, vai ter um monte de coisa. Você fala, vou focar em uma, meditação. Você entra, põe meditação no Google. Meditação, só isso. Meditação bem curtinha. Bem curtinha. Meditação bem curtinha, guiada. Tem um monte. Então, a gente, sabe o que a gente quer? A gente quer resultados diferentes se comportando da mesma forma todos os dias. O mesmo comportamento, os mesmos pensamentos, a mesma coisa. Levanta, sai da cama, vai fazer um xixizão, escova os dentes, vai tomar café, põe uma roupa, no automático. Vou trabalhar, gente chata, volto pra casa, ai, tem que fazer jantar. A mesma coisa. Sendo que dava pra ter uma outra vida. A vida que você deseja. Não dá pra eu entrar na casa de todo mundo que tá ouvindo e falar, ai, qual que é? Mas a vida que você deseja, essa dos seus sonhos que você acha que só milionário tem, dá pra você ter. Dá pra ter uma vida melhor. Dá pra ter uma vida mais leve. A gente que não vai atrás pra procurar. Sabe? Como eu posso facilitar a minha vida? A gente pega o nosso tempo precioso e faz, sabe o quê? Fica rolando internet, TikTok, Instagram, a gente fica vendo, ai, a pessoa viajou mais uma vez, 2 vezes esse ano já foi pra Europa, meu Deus, ai Jesus, não sei quem casou de novo, nossa, a Anitta mudou mais uma vez, colocou plástica, vai ver os vídeos que estão falando mal da Anitta. E a gente não para olhar pra nossa própria vida, como meu cabelo tá caindo. Google, YouTube, tem um monte de vídeo. Como eu posso melhorar a queda do meu cabelo? Vai atrás dos ingredientes naturais, faz os ingredientes naturais. Tô com uma barriga gigante, o que eu posso melhorar? Como eu posso melhorar minha barriga gigante? São várias coisas, a gente não se olha. E além da gente não se olhar, Deus ainda fala assim, nossa, vou mandar um enviado ali, ó, para ajudar aquela pessoa. A gente faz, sabe o quê? Fecha as portas. Fecha e tranca, não vem aqui de novo, não quero nem assunto relacionado a isso, hein? Me deixa na minha vida sem graça. Agora, se a sua vida sem graça, ruinzona, tá muito boa pra você, tudo bem, né? O que eu quero dizer aqui é que tem muita gente reclamando, e eu vou falar, reclamar é pedir de volta aquilo que você tá reclamando, é reclamar. Tem muita gente reclamando de coisas e vivendo dentro daquela reclamação eterna, não mudando. São dessas pessoas que eu tô falando. Eu não tô falando das pessoas que estão numa vida, ai, Cris, mas é aí quem vive numa vida humilde e que gosta, não. Aí não tem problema algum. Zero problema. Zero. Isso é uma evolução absurda. Você viver no mínimo e tá feliz, e tá completo, vive com uma completude, sem reclamar, sem querer nada, sem pedir nada. Isso é uma completude. Agora, se você vive numa vida ruim, reclama o dia inteiro e não faz nada, e além de não se ajudar, não deixa ser ajudado, você entende que tem, obviamente, agora eu sei que tem uma doença aí instalada, é uma doença, e tem a questão de você não se ajudar, né? Das pessoas eu tenho certeza que cada um de vocês conhece alguém assim. Mas a minha proposta hoje não é falar assim para as pessoas, ei, lindão, você quer ser curado? Ei, lindona, você quer ser ajudada? Não é essa a proposta que eu quero falar para vocês. A proposta que eu quero dar para vocês hoje, até a atividade de casa, é se ajudarem. Ai, Cris, eu já tô ótima, maravilhoso. Então vamos tentar deixar isso o mais excelente possível. Não é nem excelente, sabe? Tem alguma coisa que você... eu queria tanto viajar para ver a aurora boreal. O que eu posso fazer para conhecer a aurora boreal? Começa a remexer isso para realizar seu sonho. Tá? Eu mandei a aurora boreal, mas eu tô falando de dentro da... Poxa, eu queria tanto meu joguinho de louça para usar no Natal. O que eu posso fazer hoje para conseguir... O teu foco quero conseguir o meu joguinho de louça, sabe? Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar, né? Focar para dentro, focar para vocês.
E quem realmente, amores, precisar de ajuda, tem que abrir a boca. Tem que falar assim, ó, eu preciso de ajuda. Eu acho que a gente tem que parar com esse comportamento, e é só um ponto de vista, tá? Ninguém tem que sair por aí me seguindo, mas é onde eu cheguei, é a conclusão que eu cheguei até aqui hoje, tá? Julho de 2025. Quem precisa de ajuda, a primeira parte dessa evolução, dessa ajuda, tem que ser a autoajuda. Eu preciso pedir ajuda. Essa coisa da gente ficar distribuindo ajuda para quem não quer e perdendo o nosso tempo valioso, não é mais o tempo novo, sabe? Não faz mais parte da gente, não, quer dizer, não faz parte de mim. Quem quiser ajuda em qualquer área da vida, tem que chegar assim e falar, olha, Cris, você pode me ajudar em tal coisa? E aí eu vou ajudar com o maior prazer do mundo, porque eu sou essa pessoa que eu gosto muito de ajudar. Mas eu, hoje em dia, eu não vou ficar saindo ajudando quem não quer ajuda, sabe? Esse tempo eu vou usar pra mim. Esse tempo eu vou usar pra estudar mais, pra ver o que eu posso melhorar na minha vida, o que eu posso melhorar como pessoa. Porque a gente veio pra cá, pra esse mundo, exatamente pra isso, pra gente evoluir como pessoa, pra melhorar como pessoa, né? Eu já falei aqui pra vocês, filho, marido, mãe, pai, namorado, isso é tudo um plus que Deus dá pra gente. Tipo, ela tá indo pro mundo, deixa eu dar uma mãe, um pai, uma família, depois casa, depois cresce. Isso é tudo um plus que Deus dá pra gente. O nosso maior objetivo quando a gente vem pra cá é a evolução, né? E aí a gente fica muito nesse mundo de olhar pra fora, de julgamentos, de vibrar na falta, e a gente nunca vibra no que eu posso melhorar, né? Na gratidão. Porque quanto mais a gente agradece, mais vem. É um fluxo certo. O campo da gente, a gente só atrai o que... Não adianta eu querer atrair uma pessoa boa pra minha vida se eu passo o dia inteiro fofocando, falando mal do outro. Ai, mas é isso, eu tô cercada de gente ruim. Mas o que você tá vibrando? O que você tá emanando? Né? Se você é uma maçã, você vai vibrar maçã. Você vai atrair maçã. Você não vai atrair uma jaca. É o que você vibra. Não existe o contrário disso. Isso é quântico. Sabe? Então, a gente tem que pegar esse tempo precioso, lindo que Deus dá, sabe? E a gente vibra tanto nessa falta e a gente esquece quanto a gente é abençoado, sabe? Eu tenho essa questão do abençoado porque eu também trabalhei com muita gente com oxigênio, sabe? Fazendo uso de oxigênio. E muitas pessoas falavam, Cris, eu queria só 2 minutinhos respirando o ar natural, sem ter que estar com isso no meu nariz. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, gente, a gente respira. E a parte de inspirar e toda essa parte da troca gasosa é a coisa mais linda do mundo, de alvéolos envolvidos de células, e a gente não agradece nem isso, a gente está sempre na falta. Olhar, sabe? Então, parece uma coisa tão boba que eu tô falando, né, gente? Mas é porque tem muita gente reclamando e não agradecendo pelo maravilhoso que a gente tem, né? A gente pode ver cores, enxergar. A gente tem noção disso. E a gente continua reclamando, né? A gente pode andar. Quantos pacientes meus, quando eu colocava eles de pé para fazer descarga de peso, falavam, meu Deus, que sentimento bom. Que sentimento bom, só ficar de pé um pouquinho. E a gente pode andar, e a gente não vai numa caceta de uma academia fortalecer essas cambitas da gente. Não tenho tempo, é o que a gente diz pra gente, né? E a gente fica sempre no fora, ou então quem tem, a gente fica criticando quem tem, né? Porque, mas olha, o Instagram hoje em dia é só para as pessoas mostrarem o que elas têm. Tem que mostrar mesmo. Elas conseguiram. Mas está se amostrando demais. Mostra, é seu, você conseguiu com o seu trabalho. Se foi lícito, mostra, sabe? Então a gente fica olhando, fica com essa mesquinheza de ficar olhando o que o outro tem, para onde viajou, para onde não viajou, que carro tem, trocou de carro de novo. Se a gente olhasse para dentro, essas trocas de carro, essas viagens, essas roupas, tudo que a gente critica nos outros seriam todos nossos. Porque não existe você estudar, você ver essas coisas, você experienciar essas coisas e viver uma outra vida. É esse o caminho. Você se autoajuda.
Você é seu próprio mestre. Esses dias eu comecei o curso e aí uma pessoa estava falando, se apresentando e falou assim, eu fiquei, tô fazendo mais esse curso tal, mas espero não me decepcionar, porque eu fiquei tão decepcionada com os outros mestres, dos outros cursos que eu fiz tal, e aí dessa vez, aí eu falei, deixa eu falar, né? Eu falei, pediu licença, não desse jeito, tá, gente? Educadamente. Falei, meu amor, eu me vejo em você. Eu me via, tinha que ter um mestre, tinha que ter alguém para eu ser guiada, né? E olha, o que você coloca, a responsabilidade que você coloca no outro que é de carne e osso, né? Não erre comigo. Você não pode errar. E o coitado aqui querendo evoluir tanto quanto você, ele só estudou um pouco mais e entende um pouco mais desse assunto, do assunto X, né? E a gente colocando a responsabilidade em cima deles, olha, não erra, eu não posso me decepcionar, né? Falei, e que tal? Que tal se a gente só aprendesse o que tem que aprender com essas pessoas e agradecer e honrar e a gente ser nossos próprios mestres? E se a gente se virasse para dentro e falasse, ok, a partir de hoje eu vou ser minha própria mestra? Já tentou isso? Porque se decepcionar você vai, mas aí você vai falar assim, também estou aqui para aprender, é mais leve. E a resposta está sempre dentro. É no vazio que está a resposta. Não é no cheio, é no vazio. E as pessoas estão sempre procurando fora, querendo que as pessoas resolvam, ou colocando as expectativas em relação aos outros, sabe? Irmão, não erra comigo. Não. É muito peso pro outro, você entende? Então, que tal a gente se autorresponsabilizar, se autoamar, se autorrespeitar, sermos nossos próprios mestres? Gente, a vida será outra. Faça um teste de 7 dias. Façam 7 dias de coisas para vocês. Esses dias eu estava vendo um negócio, acho que até de uma astróloga, falando coisas que vocês poderiam fazer por vocês. Parar 1 hora do dia e tomar um cafezinho. Gente, parar 1 horinha e tomar um cafezinho, isso é uma coisa máxima que a gente está podendo fazer pela gente. Sério mesmo? Que régua baixa. Para um pouquinho na hora do dia e toma um sorvetinho. Gente, é uma régua baixa demais. Baixíssima demais. Eu sei que ela estava querendo dar exemplos, mas nem isso a gente está dando pra gente. Depois eu até mandei mensagem para essa pessoa. Mas nem um cafezinho a gente está dando? É sério isso? A gente está se contentando até com a falta do cafezinho. Não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho. Nanana. Gente, olha para dentro. Sério, faz 7 dias de olhada para dentro. 7 dias olhando para dentro, sem falar que foi ensinado pra gente que era feio olhar pra gente. A gente tem que fazer sempre pelo outro. Pela gente nunca. Sempre foi dito isso pra gente. Olhem pra dentro de vocês. Escrevam. O que eu gostaria hoje? Mais tempo? Escreve. Mais tempo. Eu queria ser loira. Escreve. Gostaria de ser loira. E o que você escrever, puxa 3 setinhas e fala. 3 movimentos que eu posso fazer para eu chegar nesse lugar. Mais tempo. O que eu posso fazer para ter mais tempo? Puxa setinha. 3 setinhas. Talvez mudar de trabalho? Interrogação. Trabalhar menos? Interrogação. Acordar mais cedo? Interrogação. E meditar nisso. Mas eu estou trabalhando, não dá para eu procurar emprego. Faz uns currículos e começa a mandar. Começa a enviar currículo, vai fazendo entrevista. Não precisa sair do trabalho. Vão chegar várias propostas. Gente, a gente mora em São Paulo. Ou sei lá de onde você está me ouvindo. Eu tô tão chique, tem gente me ouvindo de vários países. Então, São Paulo, vão para São Paulo, que é onde a gente mora. Você acha que você não vai achar um emprego melhor do que você tá morando em São Paulo? Faz um currículo bonito, acredita. Já se vê trabalhando no melhor trabalho, que você merece esse melhor trabalho, com as melhores pessoas, sabe? Já começa a enviar currículo, esse já é meu. Você vai ter várias opções. Acordar mais cedo para fazer uma academia, já que eu não tenho tempo. Que horas eu acordo mais cedo? Faz um teste de 3 dias. A gente precisa mudar essa nossa rotina. Também ensinaram pra gente que a gente tem que fazer as mesmas coisas para chegar na excelência. É mentira. Os mesmos neurônios fazendo a mesma coisa, eles acostumam e a gente acaba ficando a mesma coisa. A gente precisa de novas conexões neuronais para os axônios eles atingirem outras redes, para eles
pra gente ter novas conexões, novos temas, novas coisas, dos mesmos axônios, eles vão fazer as mesmas coisas. Eu aprendi isso, tá? Já fiz curso para aprender isso. Faça a mesma coisa para se tornar excelente. Isso é mentira. Você tem que fazer coisas diferentes até para ter resultados diferentes, né? É tão óbvio as coisas, a gente é muito boba, a gente se enrola inteiro. E às vezes a gente até paga para se enrolar, é muito doido. Tô falando isso de mim, tá? Eu já fui isso. Mas, enfim, puxem, foquem em vocês. Em vocês. Eu acho que eu tô um pouco relaxada com a minha esposa. Como que eu posso melhorar com a minha esposa? Tô achando que eu tenho que dar uma melhorada. Sei lá, mudar o cabelo? Vocês sabem, sei lá. Mudar um pouco o meu comportamento, ser um pouco mais amorosa, né? Conversar mais, né? Ser mais feminina, né? A gente está perdendo muito essa questão do feminino, né? A gente está resolvendo tanto, que a gente está com essa energia bem masculina. Não que a gente não tenha que ter, tá? A gente tem que ter o masculino e o feminino dentro da gente, né? A criatividade, a ação, tem que estar dentro da gente mais equilibrados, né? E a gente está sempre em desequilíbrio, né? E geralmente, ultimamente, as mulheres, eu também estava dentro disso, tá? Eu estava inserida nisso, no masculino muito forte. A gente acaba muito masculinizada, né? Então, a gente acaba perdendo um pouco o feminino da gente. Então, sei lá, fazer as unhas, ficar mais sexy pro marido, mas vou fazer pros outros. Não, você tá fazendo por você, lindona, não é pelo outro. É pelo teu casamento, é pelo que vale a pena pra sua vida, sabe? É por você, quanto mais você fizer por você, mais completa você vai estar. Não é só pelo outro, sabe? Não é, entendeu? Então, cada área da tua vida que você sentir falta, vai você e faz, sabe? Não fique esperando por alguém que fala, ei, vem aqui. Você quer ser curada? Jesus também está fazendo isso por você, mas, meu amor, você precisa também fazer sua parte. Tem gente que tá aí, é que não é da vontade de Deus, que não é da vontade de Deus. Deus deve olhar, sério. Tipo, Deus fala assim, te mandei uma mentora para te ajudar de graça e você nem tchum, e ainda você quer ainda que eu faça alguma coisa por você? É sério isso? Então, a minha proposta é não colocar as nossas, não sei se a palavra certa é expectativa, tá? Mas não colocar a nossa, na verdade, felicidade nas mãos de ninguém, sabe? A nossa ligação com Deus é direta, com Jesus diretíssima. Não existe, vou falar com fulano ou cicrano para ele dar uma mediada nisso. Não existe. É direto com Deus, não existe. Então, se você vai fazendo a sua parte, amores, sua parte, cuidando de você, 7 dias eu vou propor para vocês. 7 dias. Você não faz as unhas há 1 ano? Vai fazer suas unhas. Faz alguma coisa diferente, se comporta diferente. Dá uma bagunçada nesses neurônios aí, sabe? Vai fazer uma coisa nova, vai estudar um tema que você não estuda. Vai estudar epigenética, é mó gostoso. Vai estudar física quântica, bioquímica quântica. Vai uma coisa que você nem tem interesse. Astrologia, alguma coisa que você fala, isso nunca me interessou. Vai fazer uma coisa nova. Vai fazer alguma coisa por você. Tira aquela roupa que você guarda 1000 anos dentro do guarda-roupa para usar na ocasião especial. Usa na quarta-feira. Usa na segunda-feira. Vai naquele restaurante que você só vai no Natal ou no seu aniversário. Vai na quinta. Juro pra você, não vai fazer diferença na tua conta. Não vai. Não vai. Eu juro pra você. Se presenteia. Não fica com essa mesquinhez de eu mereço um cafezinho. Não, café tem que fazer parte da tua vida. Sorvete, isso é parte da sua vida. Você tem que te dar um extraordinário. A gente tá entendida? Vocês entenderam o meu recado? Entenderam, né? Por vocês, alto amor, não com coisa pequenininha. Eu vou tomar um cafezinho por mim, um sorvetinho. Não, é coisa boa. É fazer uma escova, lavar o cabelo num salão. Vou lavar meu cabelo no salão. Vou fazer a unha mais linda. Vou pôr unha de gel. Nem sei, nunca coloquei isso. O melhor para vocês. 7 dias. Se você tá nesse lugar de reclamação e você se conhece, ninguém se conhece mais que você. Começa a se policiar. Vai procurar ajuda, porque isso daí é tão doente, tão viciante quanto uma pessoa que usa droga. Vai na negócio de artigos científicos e procura.
Pra você ver que eu não tô falando da boca pra fora. Eu também não vou jogar artigo científico aqui, porque daí eu não quero facilitar a vida de ninguém também. Tudo bonitão, assim. Antes eu faria isso, sabe? Ah, vai lá na PubMed, na página X, digita não sei o quê. Não, as pessoas precisam se virar. Vai procurar ajuda. Se você tá nesse lugar de reclamação, se você tá em algum lugar de falta, que você acha que tá sentindo falta de alguma coisa, vai procurar ajuda por você mesma. Ah, eu tô nesse lugar de reclamação. Isso é uma doença. Isso é viciante. Não tô gostando mais desse lugar. Não estou gostando dessa minha face. Porque isso aí também, então, tem graus, sabe, de comportamentais. Então, começa umas reclamaçõezinhas pequenininhas. Às vezes, um ambiente influencia muito. Então, se no mesmo ambiente tem outra pessoa com os mesmos padrões que você... Imagina, você reclamando, a outra reclamando, poxa, vai criar imagina o campo desse lugar. Aí vem uma terceira pessoa contratada, mesmo campo, a coitada não era nem tanto assim, mas se juntou a vocês duas, tá lá, ó, o campo crescendo. Uma semana desse campo, um mês desse campo, um ano desse campo, 35 anos desse campo, que é você, o campo é você. Imagina como esse campo tá. É sério, não é brincadeira. Imagina como é que está o teu campo de energia. Então, meus amores, se vocês querem uma vida leve, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida extraordinária, sim, ela existe, mudem o comportamento de vocês. Não dá para ter novos padrões, nova vida com os mesmos comportamentos. Impossível. Você tem que se despedir de quem você foi ontem, hoje, inclusive. Eu me despeço de mim praticamente quase todos os dias, para me tornar uma pessoa, nem que seja 1% melhor amanhã. Então, essa é a minha proposta para vocês. Se vocês... a minha intenção não é vocês concordarem ou não concordarem, é fazerem um teste. Façam um teste por uma semana de coisas para vocês, tá? Comecem com as coisas pequenininhas mesmo. Cafezinho, sorvetinho. 7 dias, vão aumentando. Vou fazer minha unha. Ai, aquela blusa que eu sempre fico regulando de comprar, vai lá, compra. Aquela roupa que você nunca usa e quer usar em uma ocasião especial, usa. Essa vibração, esse novo campo de você com a nova roupa, de você com o cabelo solto. Se você usa sempre o cabelo preso, usa o cabelo solto, faz uma escova, ou então esse cabelo encaixadinho, compra um creme maravilhoso para cabelos com cachos, faz os cachos no cabelo, solta o cabelo. Eu vivo sempre de Marina Silva, mas eu adoro meus finais de semana porque eu fico bem gata. Faz coisas diferentes. Sabe? Vai fazer uma atividade nova, se matricula na academia, se matricula numa aula de dança. Tem inúmeras coisas para você fazer por você. Mas o meu recado hoje é: faça por você. Não coloque responsabilidades da sua vida nas mãos de outras pessoas. Se quiser fazer minha mentoria, eu também estou aqui de braços abertos para receber você. De braços abertos mesmo e saiba que você vai ter resultados. E um beijo enorme em vocês. Feliz nova vida, porque sim, vocês terão nova vida todos os dias com comportamentos diferentes. São novas vidas diferentes todos os dias. E uma vida leve, gostosona para vocês. Bem gostosa, porque a vida presta muito, amores. Beijo.